Vamos falar sobre anjos. Será que anjos realmente existem? O que você acha, hein? Existem ou não? O que são os anjos, na verdade? O que os anjos fazem? Os anjos têm hierarquia? A Bíblia fala sobre a quantidade de anjos. Como devemos tratar os anjos? E mais, os anjos têm asas mesmo ou é só aquela figura das imagens que vemos nos afrescos das igrejas, né? E os anjos têm sexo? Vamos tentar responder essas perguntas que muita gente faz e muita gente não tem a resposta. Vale a pena falarmos sobre esse tema. Para começar, vamos responder essa pergunta básica. O que são os anjos? Os anjos são espíritos criados por Deus. Está em Hebreus 1, verso 14. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministrados enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Eles moram e atuam na dimensão espiritual do nosso mundo, que normalmente não conseguimos ver. Em certas ocasiões, Deus permite que anjos apareçam a algumas pessoas. Sim, eles aparecem. Por um motivo especial. Alguns anjos na Bíblia apareceram com a aparência de um homem. Agora, o que os anjos fazem? Para que eles existem, hein? Eles fazem várias coisas. Primeiramente, eles louvam a Deus, sem parar. Estão na presença de Deus e louvam constantemente a sua glória. Está em Salmo 148, verso 1, 2. Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Eles também transmitem mensagens de Deus. Anjo, o que significa? É o mesmo que mensageiro. Na Bíblia, Deus enviou anjos para transmitir mensagens importantes a algumas pessoas. Em Lucas 2, 8, 11, a palavra diz: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Você sabia que os anjos são guerreiros? São. Os anjos lutam contra os demônios, e eles existem, e as forças aliadas ao mal, ao maligno, ajudando o povo de Deus, aqueles que têm Jesus na sua vida, a resistir aos seus ataques. Em Apocalipse 12, versos 7 a 8, a palavra diz: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. Os anjos ajudam e protegem os salvos. Os anjos ajudam a dar força àquela pessoa que crê, que aceitou Jesus nas lutas espirituais. E olha que são muitas lutas. A palavra diz que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6,12 é a palavra. Portanto, você não tem que ficar com raiva, nem querer machucar aquela pessoa. Ela pode estar possuída por alguma coisa maligna. Em Êxodo 23, 20, a palavra nos diz: eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Em Mateus 18:10, a palavra diz: cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. Você sabia que os anjos também realizam milagres? Alguns anjos na Bíblia fizeram coisas milagrosas para ajudar certas pessoas. Em Atos dos Apóstolos 12, 7 a 10, a palavra nos diz: repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado do Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram.
tendo saído caminhar ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Os anjos também trazem castigo. Atenção! Os anjos obedecem a Deus e executam o julgamento divino. Se não, vejamos em Mateus 13, versos 41 a 42. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz criar no pecado e todos os que praticam mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Os anjos têm hierarquia? A Bíblia fala sobre quantos anjos? Não, a Bíblia não fala diretamente sobre hierarquias de anjos, mas parece que estão bem organizados. De acordo com a informação da Bíblia, parece que alguns anjos têm funções especializadas, como guerreiros, mensageiros. Alguns anjos têm mais poder que outros e têm nomes diferentes: arcanjos, querubins, serafins. A Bíblia nos fala que existem muitos anjos. Eles formam exércitos muito grandes. Em Apocalipse 6:11, a palavra nos diz: Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Mas apenas encontramos na Bíblia o nome de 2 anjos, Gabriel e Miguel. Os anjos normalmente não chamam atenção para si. Tudo o que fazem é somente para a glória de Deus. E como devemos tratar os anjos? Como faremos? Os anjos são servos de Deus, tal como todos que amam e seguem Jesus. Não devemos adorá-los. Eu gosto de meu anjo da guarda para cá, meu anjo da guarda para lá, vou acender uma vela, toma cuidado. Sabe por quê? Os anjos do Senhor têm luz. Os anjos que não têm luz são os anjos do inimigo. Por isso precisam de vela. Entendeu? Tudo que os anjos do Senhor fazem vem de Deus. Os anjos não querem nossa adoração, não. Adorar só a Deus. Em Apocalipse 22, verso 8 e 9, a palavra nos diz: Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-os ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardaram as palavras deste livro. Adore a Deus. Preste atenção. Também não devemos orar para anjo, não, ok? Eles não intercedem por nós, nem são sujeitos a nós. Os anjos obedecem apenas às ordens de Deus, que fique claro isso. Por isso devemos orar para Deus, pedindo sua ajuda e proteção, e Ele enviará seus anjos quando é necessário. Se alguém recebe uma mensagem de um anjo, e isso acontece, deve analisar essa mensagem à luz da Bíblia. Gálatas nos ensina: Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Apenas deve aceitar a mensagem se estiver de acordo com a Bíblia. As forças do maligno, por vezes, se disfarçam de anjos para enganar. Em 2 Coríntios 11, versos 14 a 15, a palavra diz: E isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Logo, sabemos que os anjos existem. Essa pergunta que muita gente às vezes faz: anjos existem? Sim. A Bíblia diz que os anjos existem. Os anjos são seres espirituais que servem a Deus e ajudam o povo de Deus. Eles fazem a vontade de Deus, transmitem mensagens e ajudam as pessoas que amam a Deus, aqueles que aceitaram Jesus, os crentes que estão em batalha espiritual, que sempre acontece. Não devemos nunca orar pelos anjos. E os anjos têm asinhas? Essa pergunta muita gente faz e não sabe. A imagem mais comum de um anjo é essencialmente um ser humano com asas. Mas isso não é bíblico, não. A Bíblia, frequentemente, apresenta anjos como aparecendo como seres humanos. Entretanto, isso não indica que os anjos, em sua essência, se pareçam com seres humanos. Além disso, a Bíblia raramente descreve os anjos como tendo asas. No entanto, a Bíblia definitivamente menciona 2 tipos de anjos que têm asas: os querubins, que está em Êxodo 25:20 e Ezequiel 10, e os serafins, que está em Isaías 6. Os querubins e serafins são 2 tipos de anjos, possivelmente as 2 ordens mais altas de anjos. Com base nessas passagens, podemos concluir que, pelo menos, alguns anjos têm asas. E os anjos têm sexo? Não, anjos não têm sexo. São seres espirituais. Quando a Escritura usa a expressão malach, que é traduzida como anjo,
ela quer indicar uma criatura que não é desse mundo. Atribuir características a algo que não pertence ao nosso mundo seria mentir. Por isso a escritura hebraica não cita nomes, mas sim a essência de cada um. Tem gente que fala que Gabriel, Rafael, Miguel são nomes masculinos e por isso indicaria que anjos são provavelmente masculinos. Uma besteira sem tamanho, que mostra a ignorância das pessoas com relação à palavra. Portanto, os anjos são assexuados, são seres espirituais. Que a paz que excede a toda a compreensão humana esteja com você e em você. Que o Espírito Santo de Deus esteja levando essa palavra e que você esteja entendendo. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao teu redor. A paz e o amor de Cristo no teu coração. A alegria do Espírito Santo na sua vida. Paz. Muita paz.